É isso mesmo que você viu aí no título ou na thumb. O vídeo de hoje é nada mais, nada menos que Aura Mazda versus Adamas. Uma batalha que não sabíamos que queríamos, mas tivemos. Resumidamente, eu queria fazer um confronto do Aura Mazda aqui no canal, mas pela sua derrota inesperada, tive bastante dificuldade de colocar algum oponente contra ele no quadro do Quem Venceria. Com isso, sugeriram lá no Discord um confronto contra o Adamas, o irmão esquecido de Zeus, Hades e Poseidon, e não vou mentir, eu até curti a ideia. Por isso, na terceira edição do Quem Venceria Pocket, temos um confronto inesperado e também curioso de dois personagens completamente instáveis. De um lado da arena, o deus supremo do zoroastrismo, nem bem nem mal, sua força reside na dualidade total dos elementos. Contra ele, qualquer pressuposto de segurança não vale nada, já que ele perdeu no Apocalipse e tá na hora de uma segunda chance aqui no Quem Venceria, o instável deus exterior Aura Mazda. E do outro lado, um ser banido da existência divina, um pária da sociedade dos deuses que teve seu nome apagado e renasceu no submundo, o irmão dos três irmãos mais fortes da Grécia, filho de Cronos e exterminador de gigantes, o traidor supremo do reino grego e super ciborgue, o deus da conquista, Adamas. Na terceira edição do Quem Venceria Pocket, o subquadro do Quem Venceria focado em análises diretas e rápidas, temos um confronto que nunca imaginaria existir, simplesmente Aura Mazda versus Adamas, um confronto muito interessante que, não sei vocês, eu acho que dá pra discutir tranquilamente quem vence. Por isso, se você também curte o Quem Venceria as suas edições Pocket, considere dar um like e se inscrever para apoiar o canal na meta dos 8.000 inscritos. Sei que se não é um confronto muito gostado ou hypado por vocês, até por isso eu tentei fazer o vídeo com todo o carinho, para ele ficar bastante proveitoso e divertido para vocês. Então, se puderem ajudar fortalecendo o vídeo, eu agradeceria muito. Então vamos para nossa análise e temos que começar tirando o elefante da sala, que é falando da falta de feitos que esses dois têm. Afinal, eles mal lutaram na arena e no mangá. Adamas basicamente tem como feitos principais ele vencer os gigantes com um único golpe, que estão considerados a raça mais poderosa dos céus. De resto, ele sofre para acompanhar Poseidon, Beelzebub e Nostradamus, todos muito casuais e completamente sem intenção de matar o Adamas, o que já demonstra seu baixo nível de poder em relação a esses caras. Além disso, Adamas é dito ter subjugado o monstro mais poderoso do paraíso, o Typhon, que não sabemos se ele realmente subjugou na força ou se ele convenceu, né, o Tifão, o Typhon, a se juntar às forças dele numa eventual guerra contra os Zeus. Já o Aura Mazda é basicamente a mesma coisa, seu melhor feito é destruir com um único golpe o monstro Azidahaka, a besta que traz o fim, chamada de a própria encarnação do caos. Além disso, ele também mata os antigos amigos malignos e benignos dele lá do grupo de deuses da Guerra Santa e, enfim, comemos aqui que nem o Aura Mazda e nem o Adamas têm feitos relevantes. Ambos vencem seres ali, né, sem feitos relevantes e também dominam ou subjugam bestas poderosas e é isso. Ao menos eles têm alguns hacks bem interessantes. O Aura Mazda tem a habilidade de voar, vemos isso especialmente quando ele alça voo para alcançar lá o Azidahaka. E também tem manipulação de luz e escuridão, sendo a representação desse amálgama de bem e mal, forte o suficiente para poder one-shotar, né, matar todos de uma vez só, os monstros e deuses que eu citei antes, além de ter uma intenção assassina tão poderosa que forçou Zeus, Sumo Kong e outros a entrarem em guarda ao ver ele avançando contra o Muramasa no Apocalipse. Já o Adamas tem a capacidade de conjurar sua foice, um tesouro sagrado, e na sua versão Adamanto, ele pode até mesmo manipular ali uma espécie de tentáculos para atacar o seu oponente a média distância, como ele meio que faz contra o Nostradamus ou seus clones, né? E assim, aqui estamos considerando também o Adamanto com o seu corpo robótico, que inclusive deve ter aí alguma durabilidade marromeno. Ao menos mais que o Homem-Aranha Deus do flashback do Aura Mazda. Com isso, o ponto central de análise desse vídeo e que vai fazer dele algo tão diferente do resto do quadro é que hoje os feitos e habilidades vão estar em segundo plano. Hoje nós analisaremos o que esses dois personagens têm mais a apresentar: a narrativa. Com narrativa eu me refiro a como os mangás expressam o poder ou a falta de poder nesses personagens.
Nem sempre os feitos ou o apelo visual são a única forma de se demonstrar que algum personagem é forte. O jeito que a escrita do mangá sugere essa força também é importante. E como a narrativa implica, impõe ou sugere a força de algum dos dois? Bom, analisando primeiramente o Adamas, ele é um personagem que nunca foi colocado de fato como no nível de seus irmãos. Podemos ver isso facilmente no fato que o Poseidon brincou com ele. Mesmo assim, o Adamas conseguiu sobreviver àquele ferimento e hoje, querendo ou não, ainda é um deus bastante poderoso para, por exemplo, dar medo em Ares e também na Brunilde. Além de ser um deus até que bastante relevante no Helheim, já que o seu nome e existência eram conhecidos por Nostradamus. Já o Aura Mazda é chamado algumas vezes de Deus Transcendental ou Super Deus. Um título que, olhando à primeira vista, é bastante impactante, mas se refere principalmente ao fato de ele ser uma fusão de dois deuses. O seu flashback inicia justamente explicando isso, né? Além disso, na sua entrada na arena, ele também é chamado de um dos principais candidatos a título, o que é um argumento muito interessante para demonstrar parte da força desse deus Zoroastra. Elaborando um pouco mais essa questão, Aura Mazda é chamado de um dos principais candidatos, não o principal candidato, já que esse título é do Sun Wukong. Ele é o principal candidato para vencer o Apocalipse dito pela própria Jar na sua entrada no round 2. E o Aura Mazda tem essa citação por causa da sua dita violência, que em Apocalipse dos Deuses não é somente uma palavra. O conceito de violência nesse mangá, nas próprias RAWs, vem acompanhado com os kanjis para poder. Ou seja, no torneio Apocalipse, violência é igual a poder. Esse conceito é inclusive bastante dito em vários momentos do mangá. O erro aqui, entretanto, é achar que quanto mais violento é o personagem, mais poder ele tem, sendo que é algo contrário. Quanto mais poder tem o personagem, mais violento ele é. O melhor exemplo disso, não por coincidência, vem na primeira rodada com Ra e Kushulain, onde o Ra é um ser absurdamente incontrolável, mas no final perdeu, pois, pelas próprias palavras do mangá, Kushulain era mais forte, ou seja, mais violento. E nesse mesmo round 1, o Zeus é quem diz que você deve ter a responsabilidade e força para sustentar o que diz. E aqui no Apocalipse é exatamente isso. De nada adianta você ser pressupostamente violento e tão instável quanto Ra ou Morrigan, se no final você não faz valer a sua força na arena. Por isso, usar essa citação do Aura Mazda como um grande elemento a favor dele aqui seria bastante errado na minha visão. A única vantagem dele nisso tudo é que a técnica secreta que o Muramasa usou para ceifá-lo foi meio que considerada uma espécie de trapaça pela morte e pelo Kushulain, diferente do caso do próprio Celta contra o Ra, onde personagens como Zuki abertamente dizem que o Kushulain foi mais forte e que não teve nenhum tipo de trapaça ou golpe surpresa. Ou seja, de fato, a violência, nesse caso o poder do Aura Mazda, apesar de não ser representado fielmente a pressuposição de ele ser um dos favoritos ao título, ele de fato acabou perdendo por algum elemento misterioso que vai além de única e exclusivamente força pura. Ou seja, aqui temos ao menos um elemento narrativo a favor do deus Zoroastra, coisa que o Adamas certamente não tem. Mas apesar disso, o Adamas tem a questão de ser aparentemente mais forte que o Tifão, o chamado monstro mais temido, se colocando acima do monstro que o Aura Mazda matou, ao menos no quesito de temor, né? Além disso, o Adamas saiu sem nenhum ferimento na Guerra da Gigantomaquia, sendo que o Zeus, por exemplo, saiu. Claro que o Zeus estava todo cortado porque ele literalmente vai de frente contra os oponentes, mas de qualquer forma é um bom ponto para o Adamas também. Mas no final de tudo, o que eu acho que demonstra qual é o nosso vencedor é bem óbvio, é o papel narrativo de ambos os personagens. O Adamas é um personagem secundário feito claramente para ser uma escada de personagens relevantes, tanto para Poseidon, quanto para Beelzebub, quanto para Nostradamus. Nem sempre a sua função narrativa é apanhar. No caso de Poseidon, era mais para ele demonstrar a ideologia do irmão, mas ainda assim fica claro o desnível dele em relação a esses personagens. Óbvio que se fosse o Aura Mazda no lugar do Adamas, é provável que ele tivesse o mesmo tratamento, né, que o Adamas teve contra esses personagens. Mas fato é que o mangá de Apocalipse ao menos tentou colocar um asterístico para a derrota do Aura Mazda. O fato de ele ter perdido por uma suposta trapaça na opinião da morte, algo que vai além de pura força, pode demonstrar ali um elemento a favor do Aura Mazda. E mesmo que o Muramasa negue que foi uma trapaça, né, ele nega ali, né, pra morte que ele usou algum tipo de trapaça, certamente o golpe finalizador dele envolve alguma técnica que vai além de poder e velocidade, como o próprio Zeus consta, o que, querendo ou não, engrandece um pouquinho
duvidinho que seja o Aura Mazda. Afinal, diferente do Shulaim, por exemplo, que ganhou puramente por ser mais forte, o Aura Mazda acabou perdendo apesar de ser mais forte. Some isso ao fato de pelo menos o Aura Mazda ter o nome dele na lista do Apocalipse, servindo realmente como uma ferramenta narrativa para gerar impacto pro leitor, por mais que seja uma muito mal executada, eu acho que temos o nosso vencedor. Então, pra mim, nesse duelo um tanto quanto esquisito e curioso entre o Deus apagado do paraíso e o Deus transcendental do zoroastrismo, o vencedor é bem claro. Adamas versus Aura Mazda. Movimento decisivo, sei lá. Dificuldade da luta alta. Vencedor, Aura Mazda. E claro que todos esses pontos que citei, que na minha visão colocam a Aura Mazda ligeiramente acima do Adamas, não são pontos concretos e objetivos. A Aura Mazda estar na lista do Apocalipse não coloca ele objetivamente na frente do Adamas. Afinal, o Adamas nem mesmo é um deus do céu no momento atual do mangá, né? Ele é mais um deus do submundo. Então, por óbvio que isso não faria uma escala direta contra o Adamas, e sim só mais um ponto a favor, né, do cara metade. E se eventualmente o Adamas aparecer no mangá de Apocalipse dos Deuses, podemos ao menos ter alguma noção do nível de força dele em relação aos personagens desse torneio. O que pode também não ser algo direto, né, já que ele interagir com, sei lá, o Leviatã não faz com que ele escale pro Aura Mazda, né. Mas já pode ser um elemento nessa análise detetivesca aqui pra gente achar alguma coisa onde não tem. Mas eu espero do fundo do coração que esse vídeo ainda assim tenha sido legal pra você e tenha servido pra quem sabe mostrar uma outra forma de se analisar um debate entre personagens, que é buscando não especificamente os feitos e os hacks dos personagens, mas a caracterização narrativa desses personagens na história. Por isso, se você quer mais confrontos de outros personagens do Apocalipse dos Deuses, comenta aí embaixo confrontos legais para Kushulain, Sun Wukong, Prometheus e Zuki, que são os personagens que faltam entrar aqui no quadro do mangá de Apocalipse dos Deuses. Se forem confrontos legais, eu trago aqui nos próximos meses. Como sempre, agradecimento aos boosters do server do Discord, Falha e Dan, e aos meus General de Guerra, João VRK, Ariel Rainer, Vitor Emanuel, Gigi, Isadora Dotto, Francisco Fagner, Alex Ringdel, Omni, Darksim e Igão por apoiarem diretamente o canal. E mesmo que a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.